Hollywood foi considerado por muito tempo o maior sonho do século XX. Um lugar onde os holofotes intensos transformavam pessoas comuns em lendas imortais. Nomes se tornavam maiores que a própria vida, rostos mais perfeitos do que a verdade por trás deles. Mas e se essa era de ouro não foi construída sobre glamour e talento, mas sobre mentiras cuidadosamente escondidas por décadas? Por trás de sorrisos brilhantes, casamentos perfeitos e imagens familiares impecáveis, escondiam-se segredos que teriam destruído carreiras se tivessem vindo à tona. Alguns astros viveram uma vida inteira sobre falsa identidade. Outros perderam a infância, e outros se tornaram ícones mundiais, apenas para morrerem sozinhos e desfeitos no final. Neste vídeo, não olhamos Hollywood do palco, mas entramos no lado sombrio por trás da cortina de veludo, onde verdades foram enterradas para proteger lendas. Estes são 7 dos astros mais famosos, conhecidos e amados pelo público europeu. Mas por trás de sua fama, escondiam-se os segredos mais assustadores da história do cinema. Antes que o mundo a conhecesse como Marilyn Monroe, ela era Norma Jean, uma criança sem lar, sem segurança e sem ninguém que ficasse. Ela cresceu em lares adotivos, mudou de residência mais de 10 vezes e aprendeu cedo que um sorriso era muitas vezes a única proteção que tinha. Sua famosa voz suave não era um recurso estilístico, mas um resquício de medo e traumas precoces. Hollywood a transformou no símbolo sexual perfeito, mas por trás do glamour escondia-se uma mulher profundamente vulnerável. A fama trouxe-lhe a admiração, mas não proximidade. Casamentos desmoronaram, relacionamentos permaneceram superficiais e a solidão era entorpecida com medicamentos e álcool. Por fora, ela era a mulher mais desejada do mundo. Por dentro, lutava desesperadamente para não ser abandonada. Com apenas 36 anos, sua vida terminou sozinha, em silêncio e cheia de perguntas sem resposta. Marilyn Monroe se tornou uma lenda eterna, mas como pessoa, ela nunca conseguiu o que buscou por toda a vida: verdadeira segurança. Sua história ainda hoje simboliza como Hollywood cria ícones a partir da dor e os abandona assim que a luz se apaga. 2. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi um dos maiores gênios da história do cinema. Um homem que, sem palavras, fez milhões rirem. Para a Europa, ele era mais do que uma estrela de Hollywood. Ele era um símbolo cultural. Mas por trás do chapéu coco e da bengala, escondia-se uma vida privada muito menos inocente do que seus filmes. Longe das câmeras, Chaplin buscava repetidamente a proximidade de mulheres muito jovens. Relacionamentos com menores, casamentos secretos e escândalos públicos acompanharam sua carreira por anos. Quando um desses casos terminou em gravidez, tudo foi apressadamente encoberto para salvar sua reputação. O divórcio que se seguiu abalou Hollywood, mas quase não o prejudicou. O paradoxo: o homem acusado de exploração criou filmes cheios de compaixão pelos pobres, os fracos e os esquecidos. Chaplin permaneceu uma lenda, mas sua vida mostra o quão distantes gênio e moral às vezes podem estar. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman foi por muito tempo o epítome de pureza e elegância. Para o público europeu, ela era a atriz perfeita, natural, talentosa e moralmente impecável. Hollywood a apresentava como o ideal da mulher virtuosa, uma estrela sem escândalos. No entanto, foi exatamente essa imagem que quase destruiu sua carreira. Quando Bergman se apaixonou pelo diretor Roberto Rossellini durante uma produção de filme na Itália e engravidou dele, uma tempestade de indignação irrompeu. O público não a perdoou por viver sua própria vida. Filmes foram boicotados, ela foi publicamente condenada e até mesmo atacada politicamente. O anjo de Hollywood se tornou uma persona não grata da noite para o dia. Bergman se retirou, formou uma família e continuou trabalhando longe da indústria cinematográfica americana. Anos depois, ela retornou e ganhou outro Oscar. Sua história mostra a rapidez com que Hollywood eleva ídolos e os derruba com a mesma velocidade, quando não se encaixam mais na imagem perfeita. 4. Rock Hudson. Na década de 1950, Rock Hudson era a personificação do homem perfeito de Hollywood. Alto, charmoso, masculino e romântico, um astro que milhões de mulheres admiravam e em quem os estúdios confiavam cegamente. No entanto, essa imagem era um papel cuidadosamente encenado,
interpretado não na tela, mas na vida real. Hudson era homossexual, numa época em que essa verdade teria significado o fim imediato de uma carreira. Para abafar os rumores, sua gerência chegou a arranjar um casamento de fachada com sua secretária. Por fora, ele vivia o ideal do herói de cinema americano. Em segredo, levava uma vida cheia de medo de ser descoberto. Somente pouco antes de sua morte, Rock Hudson tornou sua doença pública, e assim se tornou a primeira grande personalidade de Hollywood a falar abertamente sobre a AIDS. Naquele momento, a ilusão perfeita se quebrou, mas ficou a impressão de um homem que foi forçado por décadas a se negar para ser amado. Joan Crawford foi uma das mulheres mais poderosas de Hollywood. Na tela, ela personificava a disciplina, força e a figura materna perfeita. Publicamente, apresentava-se como uma mãe adotiva amorosa, controlada, exemplar e impecável. Mas por trás das portas fechadas de sua casa, reinava uma realidade completamente diferente. Sua filha Christina, mais tarde, descreveu uma vida cheia de medo, frieza emocional e violência. Regras rígidas, humilhações e acessos de raiva imprevisíveis marcavam o cotidiano. A imagem da mãe ideal de Hollywood desmoronou e se transformou em um pesadelo público que danificou permanentemente a reputação de Crawford. Ao mesmo tempo, Joan Crawford era conhecida por sua generosidade com estranhos, colegas e necessitados. Essas facetas contraditórias tornam sua história tão perturbadora até hoje. Ela mostra o quanto Hollywood ama fachadas e como é difícil separar a verdade da encenação. 6. Jack Nicholson. Jack Nicholson cresceu acreditando ter uma família completamente normal. A mulher que ele chamava de mãe era carinhosa, sua irmã mais velha uma figura de referência importante. Por décadas, ele nunca duvidou dessa verdade. Até que, na vida adulta, um jornalista lhe revelou casualmente que sua irmã era, na verdade, sua mãe biológica. A família havia escondido a verdade por medo de um escândalo. Sua avó havia assumido o papel de mãe para encobrir a gravidez precoce. Quando Nicholson descobriu a verdade, ambas as mulheres já haviam morrido, e as perguntas ficaram sem resposta. Toda a sua autoimagem foi abalada. Ele não fez um escândalo público com isso, mas essa revelação o marcou profundamente. Jack Nicholson representa, assim, uma geração de crianças de Hollywood, cujas vidas foram construídas desde o início sobre uma mentira para manter uma imagem limpa. 7. Rita Hayworth. Rita Hayworth era considerada uma das mulheres mais bonitas de Hollywood, o epítome da sensualidade e do glamour. Mas antes de se tornar uma lenda, ela era Margarita Carmen Cansino, uma talentosa dançarina com raízes espanholas, que eram consideradas um problema em Hollywood. Para torná-la comercializável, o estúdio mudou seu nome, tingiu seu cabelo e até fez dolorosas alterações em sua linha capilar para esconder sua origem. Por trás da fachada perfeita, escondia-se uma mulher profundamente ferida. Na infância, ela foi abusada pelo próprio pai, um trauma que a acompanhou por toda a vida. Na tela, ela era a mulher mais desejada do mundo. Na vida privada, ela lutava com medo, insegurança e a perda de sua própria identidade. Mais tarde, seu comportamento era frequentemente atribuído a problemas com álcool ou mau humor. Na verdade, ela sofria de uma forma precoce de Alzheimer. A história de Rita Hayworth mostra como Hollywood não apenas molda pessoas, mas às vezes tira delas tudo o que as tornava originalmente quem eram. Esses 7 nomes representam fama, sucesso e uma história do cinema imortal. Mas por trás de cada aplauso, por trás de cada estreia brilhante, escondia-se um preço que quase ninguém queria ver. Hollywood criou ícones, mas não protegeu as pessoas por trás deles. Verdades foram escondidas, identidades apagadas e a dor disfarçada por maquiagem perfeita. O que essas histórias conectam não é o escândalo, mas a solidão. Muitos desses astros viveram uma vida que não lhes pertencia verdadeiramente. Eles foram amados por uma imagem, não pelo que eram. E quando essa imagem começou a desmoronar, o mundo se afastou. Talvez essa seja a verdade mais sombria sobre a era de ouro de Hollywood. Não que segredos existissem, mas que eles eram necessários para manter o sonho vivo. E enquanto as lendas continuam a brilhar, seus destinos nos lembram que a fama nunca pode ser um substituto para a verdade, a liberdade
ou a segurança.